Bom dia, Gerson Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Voz da Liberdade. Bom dia também a essa secretária simpática, Viviane. E aproveitar, Gerson, deixar aqui um abraço para o Sérgio Basílio, comerciante aqui de nossa terra. Eu conheço há 20 anos, na época em que eu fui vice-prefeito. E eu sei que sua rádio alcança a sua terra também, o conjunto Muribeca. Deixar aqui também um abraço especial para o meu amigo Pedro e para minha amiga Zânia. Zânia é advogada, né? Advogada, lutadora pelos direitos lá do conjunto, sempre está em contato conosco. Um bom dia a todos. O Luiz Carlos, você falou aí do... Pronto, agora você, o homem da referência. O Sérgio Basílio, conversando com o Vitor, que está nos escutando agora, do bloco A Volta dos Que Não Foram, o Vitor fala, quem entende de política é o Sérgio Basílio, e você está aí para conferir isso, né, Luiz Carlos? É verdade. O Sérgio eu conheço, eu fui vice-prefeito de Jaboatão na época de Geraldo Melo, e o Sérgio era um grande colaborador nosso, conhece profundamente a política de Jaboatão, é uma pessoa que conhece muito bem, inclusive, o Distrito do Cavaleiro, é uma pessoa que é uma referência na política de Jaboatão. É gente muito boa, gente querida. A última vez que eu vi foi na procissão de Nossa Senhora de Lourdes, lá em Cavaleiro, onde a gente teve a oportunidade de bater um papo. E eu espero que ele esteja nos escutando. E no final vou dar um abraço lá Ele está lá no frigorífico. Ele disse a mim... Sabe onde fica ali, né, o frigorífico? Sei, aqui perto. Aí ele disse, Gerson, todos os dias você pode ficar tranquilo, viu? Todos os dias eu estou na sua escuta. Então, Sérgio Basílio, apesar de ele não participar assim, ligando pra gente, mas ele está sempre atento. Passo por lá e diz, você entrevistou fulano, gostei daquilo, assim. Com certeza, é ligado. Ele é ligado, né? Porque às vezes, né, Luiz Carlos, às vezes o cara pensa, poxa, porque fulano não estão ligando agora, mas está todo mundo aí antenado, Está todo mundo antenado, é verdade. Escutando o programa. Luiz Carlos, você ontem esteve no programa do apresentador e radialista Pedro Paulo. Como é que foi lá a entrevista, querido? Foi uma excelente entrevista. Nós tivemos a oportunidade de falar a respeito do nosso pensamento referente a Jaboatão, sobre a política de Jaboatão. Fizemos nossas críticas construtivas, evidentemente, à atual gestão. Mostramos o que é o PTB de Jaboatão, quais são os nossos projetos, falamos sobre o projeto Tribuna 14, enfim. Tivemos lá quase 40 minutos de discussão e foi muito proveitoso. E eu estava olhando aqui no Facebook, você é meu amigo do Facebook, vocês estavam bem na foto, naquele estúdio lá do Pedro Paulo, por sinal muito bonito, um abraço aí ao Pedro Paulo, ele fazendo essas entrevistas aí com os pré-candidatos a prefeito do município, isso é muito bom para a conjuntura política aqui do nosso Jaboatão dos Guararapes. E como é que está aí, como é que está as suas andanças aí nessa... Você tem se reunido com a população, como é que está, Luiz Carlos? Gerson, o PTB é um partido que está se consolidando no Estado, não é um partido novo, não é um partido que chegou agora, não é um partido de paraquedas, é um partido que foi constituído em 1945 pelo grande estadista brasileiro, foi Getúlio Vargas. Pois não. E agora o PTB está se modernizando e sob a coordenação do senador Armando Monteiro Neto, nós estamos implantando em Jaboatão, como em outros municípios do estado, o projeto Tribuna 14. O que é isso? É um processo que começou há cerca de 15 anos no município de Paudalho, onde o prefeito, o candidato na época, para fazer um plano de governo, ele precisou ouvir a população. E levava a tribuna a alguns prédios públicos, algumas casas ou praças públicas, onde as pessoas falavam. O político ficava ouvindo. O que nós estamos fazendo é exatamente isso. Nós estamos de bairro em bairro, fazemos durante a tarde um convite à população e num determinado local a gente se reúne, nós levamos a tribuna, que é um púlpito de madeira, levamos o sistema de som e falamos um pouco sobre nossos objetivos e as pessoas vão lá e falam sobre as suas necessidades, fazem as suas críticas, enfim, é a população falando. Não é um programa eleitoral, não é um programa para fins de eleição, mas é um programa que visa principalmente, basicamente, a gente escutar as prioridades da população para que em julho o PTB possa apresentar à população de Jaboatão uma carta de intenções do candidato para que a gente possa,
ao chegar ao poder, implantar aquilo que a população pede e tanto clama. Evidentemente que nós vamos ter uma responsabilidade de dizer aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. Esse programa já esteve no bairro de Nova Divinéia, na Vaquejada, ontem estivemos em Sotávio, enfim, nós estamos na periferia de Jaboatão. Esta semana nós vamos chegar a Cavaleiro, em Jaboatão Sede, enfim. Nós temos uma programação extensa e está sendo extraordinário, porque às vezes você pensa que sabe tudo, pensa pela experiência, por exemplo, eu já fui vice-prefeito, já fui secretário, eu milito na política de Jaboatão há mais de 30 anos. Alguém pode dizer, Luiz Carlos Maia já sabe tudo. Não é verdade. Você tem que estar escutando permanentemente a população, porque as demandas são outras, né? A população aumenta, as necessidades aumentam também, e a gente às vezes pensa que alguma coisa está resolvida e não está. Muitas vezes você chega, por exemplo, eu ontem estive em Sotávio. Há 20 anos nós inauguramos uma escola chamada Paulo Menelau, em homenagem a um secretário da época que faleceu, era uma grande figura humana, e Geraldo Melo colocou o nome dessa escola municipal, Paulo Menelau. Pois bem, eu pensei que ao chegar lá, tivéssemos a oportunidade de ouvir falar em outras escolas. Não, só existe esta única escola que foi feita há 20 anos, quando a população daquela comunidade era uma, hoje é 5 vezes mais. Então, cada vez mais que a gente anda, a gente vai aprendendo e vai selecionando as prioridades. A gente às vezes pensa que deve fazer alguma coisa e quando ouve a população, digo, opa, não é por aí. A gente tem que fazer exatamente aquilo que a população está dizendo. Por exemplo, há 20 anos ninguém falava em esgoto sanitário. Há 20 anos ninguém dava importância para isso. Hoje, aonde eu ando, a grande reclamação é exatamente essa, a falta de esgoto, a falta de saneamento básico. Então a população, por facilidade de comunicação, facilidade de acesso às informações e por um nível cultural já melhor, entende que saúde pública passa por uma série de coisas, uma série de ações governamentais. E o que a gente tem ouvido e tem a oportunidade de falar com as pessoas, da grande decepção que elas têm hoje, porque há 4 anos teve um candidato que passou pelas comunidades prometendo transformar todo aquele quadro, e hoje a gente chega lá, o quadro é o mesmo. Então a revolta é muito grande, a decepção é muito grande e dificulta, inclusive, as pessoas bem intencionadas de chegarem a essas comunidades para ouvir. As pessoas pensam que a gente chega lá agora para prometer. Nós não estamos prometendo nada, mas a gente querendo ouvir. Então, esse é o grande ganho, eu estou muito satisfeito, é um sacrifício prazeroso, eu passo todos os dias nas ruas desse município, ouvindo, conversando. Antes de ontem à tarde, nós estivemos no comércio de Cavaleiro, andando em loja por loja, ouvindo os transeúntes, ouvindo os comerciantes, ouvindo os comerciários e, com certeza, nós chegaremos em julho com um diagnóstico muito real, muito realista, para que a gente possa entregar a Jaboatão uma proposta, um plano de governo que a gente possa implementar, possa colocar em prática dentro de uma realidade financeira e dentro de uma realidade política. E é assim que a gente tem trabalhado. Olha, e eu escutando aqui atentamente o que o Luiz Carlos estava falando, ele um morador de Jaboatão, uma grande experiência, né, já como vice-prefeito, como vereador, presidente da Câmara, então conhece bem os problemas de nossa cidade, né? Tem pessoas que não têm aquele conhecimento geral, né? Mas o Luiz Carlos aí, até as pessoas que comentam comigo, o Luiz Carlos já de muito tempo, você vê, eu ouvi atentamente na questão do partido, quer dizer, o partido do PTB, um partido antigo, né? 1945, isso? Mais de 60 anos. Né? Mais de 60 anos, né? Também não veio de paraquedas, como o pessoal costuma dizer. Luiz Carlos, hoje, você também esteve na CBN recentemente, né? Tive um debate com o candidato João Fernando Coutinho, lá no programa do Aldo Vilela. Do Aldo Vilela, né? Exato. O Aldo, um abraço também ao Aldo Vilela, esse grande comunicador. Afim, o Chico Lucena, todas as vezes as pessoas dizem, Jéssica, Chico tá mandando alô para você lá na Rádio Cidadania. Obrigado, Chico, amigo e irmão, viu? E sucesso também nessa trajetória desse ano para você, amigo velho.
Luiz Carlos, e como é que você, ontem mesmo, está aí desde ontem nos principais blogs aí, nos jornais também de grande circulação, essa questão do PPS, né? Essa saída da presidente estadual do PPS, e ela que tinha um cargo aí, um cargo comissionado na prefeitura, como assessora especial. E, pelo que me vê, o vice-prefeito de Jaboatão, o Edir, é do PPS. Será que vai haver um racha aí, Luiz Carlos? Eu não posso afirmar, né, assuntos de outro partido, mas eu posso dizer uma coisa, que o prefeito, o atual prefeito, ele cometeu dois erros que o político, principalmente um político moderno, não deve cometer. O Elias afastou-se do povo. Qualquer político, por mais experiente que seja, quando ele se afasta da sociedade, quando se afasta do povo, ele adquire uma rejeição enorme, que eu estou sendo testemunha ao ver nas ruas. Ele cometeu esse grande erro ao ganhar a eleição com poucos partidos. Ele entendeu que era o dono do mundo. Afastou-se daqueles que o acompanhavam durante as suas dificuldades. Afastou-se dos partidos que lhe deram apoio no início. Afastou-se da classe política, afastou-se das lideranças comunitárias, afastou-se da sociedade como um todo. E ele hoje está vivendo um astral não muito bem classificado. Quando o PPS, por exemplo, que foi um partido que ele, inclusive, era membro do PPS, saiu para ser candidato pelo PSDB, por questões estruturais, que não vamos entrar em detalhe, mas trouxe o PPS para compor a sua chapa. O vice-prefeito Edir foi colega meu de Câmara, é um cidadão de bem, um cidadão honrado, uma pessoa que não tem rabo preso, é uma pessoa que Jaboatão, inclusive, aqui mesmo que a gente esteja em blocos distintos, mas eu o respeito muito como homem, como cidadão e como político. É uma pessoa hoje influente num partido que colocou praticamente o Elias no poder. E se hoje a presidente estadual desse partido se afasta, é porque prova aquilo que eu estou dizendo. É uma falta de atenção que o próprio prefeito está tendo com as pessoas que o cercavam anteriormente. Eu já tive conversando com amigos meus que fazem parte da cúpula de partidos, outros partidos, e a reclamação sempre é essa. A reclamação é sempre essa. Não dá atenção. Passou 3 anos e meio sem dar satisfação nenhuma às cúpulas dos partidos. Está voltando agora por conta da proximidade de uma eleição. Então é um grande erro que o Elias está. Inclusive ontem, no programa de Pedro Paulo, eu disse, ele deveria ter a humildade de voltar às suas bases e dizer, minha gente, eu errei, me desculpem, eu prometi coisas que não podia fazer, e eu venho aqui pedir humildemente desculpa, coisa que ele não vai fazer, porque acredito que ele não tem coragem para isso. Então, o primeiro, erro administrativo de ter prometido coisas que não podia fazer, e a outra coisa, um erro político de se afastar da sociedade. Daí, hoje, inclusive, está sendo aí postado nos jornais que a possibilidade até dele fazer uma chapa pão com pão do próprio PSDB, porque os aliados estão saindo por conta dessa falta de atenção, falta de gesto político. Pois não, olha, são 10 horas e 33 minutos, 10h33.